Olha, a economia norte-americana está seguindo o padrão de vários países desenvolvidos e também alguns em desenvolvimento, como o Brasil. Desde o 2000, eles vêm aumentando muito o gasto, o déficit americano é cada vez maior e a dívida americana é muito alta, né? Hoje ela é mais de 120% do PIB, ou seja, quanto que os Estados Unidos precisaria produzir tudo no ano, mais alguma coisa para pagar a dívida que ele tem hoje. Então é uma dívida muito alta. E essa dívida está cada vez mais difícil de ser rolada, porque os juros estão subindo. Então, os títulos americanos, ou seja, os títulos são um valor, né, que as pessoas pagam para emprestar dinheiro para os Estados Unidos. Então, eles compram títulos e esse dinheiro vai para o governo americano e com isso ele vai pagar, vai cobrir o déficit. E esses títulos, os treasuries, sempre foram considerados as coisas mais seguras que existem, né? O chamado AAA, né? Eles são AAA, eles são os ativos mais seguros do mundo. Então todo mundo, quando havia alguma crise, algum problema, se refugiava nesses títulos americanos. Só que agora, os Estados Unidos com uma dívida tão alta, com juros altos, inflação e com uma polarização política cada vez maior, as pessoas ficam mais receosas em emprestar dinheiro para os Estados Unidos. E agora, com essa negociação cada vez mais difícil entre o presidente e o Congresso, o receio que os Estados Unidos possa dar calote algum dia é cada vez maior. Ninguém segura essa dívida. No Terraço Cast número 402. Na vinheta inicial, você ouviu Ricardo Amud, professor de macroeconomia do IBMEC, falando à Record News sobre o que preocupa na dívida americana. Essa fala ocorreu 4 meses atrás, quando a dívida americana totalizava aproximadamente 31,5 trilhões de dólares. Guarde este número. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples. O dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe. O dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landing says a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal? Olha a gente aqui no 402 do Terraço Cast. Caio Augusto ancorando na noite de 29 de outubro de 2023 em Ourinhos, no interior de São Paulo, na companhia de Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a moça do tempo sem tempo, que vem com 2 novidades, gente. Primeira novidade é aquela minha relação tóxica, né, que eu tenho aí com o São Pedro. A gente deu uma conversada, ele ficou muito bravo, então ele mandou uma chuva muito forte hoje aqui, mas ele tava de boa, assim, tava bravo, mas tava esperando uma reconciliação, porque ele mandou a chuva e eu não estava na bicicleta, não caí, não tava na rua, não me molhei, então foi tranquilo. Aí eu conversei com ele e tal, e ele falou, olha, querida, já que você está indo para o meio do deserto, eu vou, né, ativar o modo fervura, né? Então é isso, a minha segunda novidade é que a Moça do Tempo Sem Tempo vai ter tempo a semana que vem, porque ela estará de férias. Então será tempo de quê? Tempo de relaxar, né? E não tempo de fazer podcast, infelizmente. Então eu falo com vocês novamente daqui 2 semanas, ok? Fica aí também o aviso para o nosso âncora, Caio Augusto, que a gente se comunica assim, né? Pelo podcast. Então é isso, gente. Fica aqui o meu alô mais longo, quase que o meu comentário. Renata Cocho. Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Espero que esteja indo tudo bem aí com vocês, que vocês estejam se preparando para mais um feriado nessa semana, né? Eu vou confessar aqui para vocês que eu morro de inveja, adoro um feriado. E aqui nos Estados Unidos a gente tem muito menos feriados, né? Não só tem menos datas, porque não tem feriados. Acho que o único feriado religioso que tem aqui é o Natal, né? Todos os outros feriados são feriados aí nacionais, né? Então tem, por exemplo, o 4 de julho, que é inclusive
inclusive junto com o Natal e o Ano Novo, estou falando Boletim Internacional sobre Feriados nos Estados Unidos, enfim. Mas tirando o Natal e o Ano Novo, que efetivamente são comemorados nas datas, né, 25 de dezembro e 1º de janeiro, o único feriado aqui que tem uma outra data certa é o 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos, que pode cair qualquer dia da semana. Todos os outros feriados, que são feriados em geral relacionados a datas nacionais, então tem o Martin Luther King em janeiro, tem o Veterans Day, tem o Memorial Day em maio, né, tem o Labor Day em setembro, enfim, todos esses feriados eles são sempre adiantados ou atrasados para segunda-feira. Então, o Martin Luther King, por exemplo, que é por volta do dia 20 de janeiro, acho que é dia 19 de janeiro seria a data certa, ele cai aí na segunda-feira próxima dessa data. Então, assim, a não ser no 4 de julho, no Natal e no Ano Novo, a gente não tem emendas de feriado aqui nos Estados Unidos. Então, acaba ficando um número não só menor de feriados, porque não tem os feriados religiosos, como também os feriados são todos mais curtinhos, porque eles caem na segunda-feira. Mas, enfim, não é esse o assunto do Boletim Internacional de hoje. A gente vai falar de China e dos Estados Unidos, né? Eu vou comparar um pouco como é que tá a economia e como é que tá a política nesses dois países, que tá, aliás, né, já dando um spoiler aqui no boletim, tá bem oposto, né? A gente vê tanto na política quanto na economia da China e dos Estados Unidos, né? Tá um oposto do outro, pro bem e pro mal. E vamos comentar um pouco de o que tem de notícias com relação à guerra no Oriente Médio e também com relação a... Finalmente escolheram aí o Speaker of the House, né? O presidente da Câmara dos Estados Unidos. Então eu vou comentar isso aí rapidinho com vocês, tá bom? E Fernanda Mello. Oi, meus amigos do Terraço Cast. Que prazer estar aqui com vocês em mais uma semana. Time em campo, vamos ao 402. Raquel, de um lado, os juros longos nos Estados Unidos sugam a liquidez no mundo, mas por outro, vemos a China se livrando de títulos dessa dívida na casa dos centenas de bilhões de dólares. O que isso sinaliza para as relações geopolíticas tensas do mundo atual? Para onde está indo tanto dinheiro que aumenta a dívida americana nesse momento? E, aproveitando a pauta internacional, o que podemos esperar das eleições argentinas? Um ponto importante, gente, antes de entrar na pauta de hoje, tá? Lembrando aqui mais uma vez dos nossos queridos amigos lá do Petit Jornal, né? Que Daniel Souza joga Tanguy na pauta. O Caio Augusto faz a mesma coisa comigo, mas é online. E a questão é, ele me joga numas pautas meio maluca, mas o bom, devo agradecer aqui publicamente ao Caio Augusto, é que ele me joga numas pautas, mas ele me dá as informações. Então eu falo, mas Caio, o que eu vou falar disso? Nos fala isso. Então é isso, o nosso âncora, gente, ele é muito mais que um âncora, tá? Ele é um âncora, ele é o cara das informações, ele é o cara por trás dos temas, então um alô, parabéns aqui pro Caio Augusto. E aí, gente, eu também vou fazer um segundo adendo antes de entrar na pauta. Esse segundo adendo é que eu reparei que eu sempre esqueço de dar um alô pras minhas companheiras de podcast, pra Fer, querida, e para a Rê, nossa correspondente internacional querida, que eu estou sempre invadindo a pauta por culpa do Caio Augusto, né? Fica aqui essa desculpa dupla, desculpa de esquecer de dar alô e desculpa de invadir a pauta da Rê. Então é isso, feitos os adendos, vamos aí ao tema desse episódio. Então hoje eu vou fazer 2 temas, que eu gosto disso, gosto de confundir o Farofinha, nosso querido editor. Então, o primeiro tema é sobre o déficit americano. E aí você me pergunta, mas Raquel, você já cansou de falar desse déficit? Já falou juros de longo prazo, blá blá blá, a mãe de todas as curvas, o pai de todos os juros. Não, eu sei, gente, eu já falei, mas eu contei a história ao contrário pra vocês, né? Eu falei que os Estados Unidos estavam, todo aquele rolo, né, dos juros de longo prazo. Eu falei, gente, eu fico emocionada, que a gente falou disso aqui há quase 2 meses. Eu lembro que eu gravei o episódio em Ilha Bela, tava sol, faz tempo, né? Era sol do inverno ainda, quando eu falei os principais drivers aí do aumento da curva de juros, né, dos juros de longo prazo nos Estados Unidos. Desde então, eles aumentaram ainda mais, e a gente vai ter reunião do FOMC, né, do FOMC, para a Rê aí, né, para nossas gringas, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, e desde a última reunião deles, os juros de longo prazo de 10, 30 anos subiram mais de 100 bips, ou seja, eles foram de 3,80 e poucos para 4,90, chegaram a bater 5, voltaram um pouquinho. Então, assim, esse assunto tá ainda em voga, mas tudo bem, eu não vou falar dele pela 25ª vez. O que eu vou falar é do que tem por trás, né? Eu lembro que naquele episódio que eu gravei na Bela, eu falei de alguns motivos. Então eu falei de incerteza política, naquela época tava se discutindo ali a questão do orçamento, né? Que não tava votando
orçamento, tava tudo aquele imbróglio. Aí depois a Rê contou muito bem aqui pra gente, né, sobre a questão do speaker, né, do presidente da Câmara, que ficou um tempão aí sem ser escolhido, que também era um verdadeiro imbróglio. Enquanto não escolhessem o presidente da Câmara, não ia votar o orçamento, não ia votar porcaria nenhuma. Então, assim, de uma maneira geral, o impasse político, a incerteza política tem sim pressionado os juros de longo prazo lá nos Estados Unidos. Lembra bastante a gente aqui no Brasil, né? Eu acho que os Estados Unidos tá dando uma latino-americanizada, assim, né? Os caras acham que a gente é tudo exótico e aí resolveram fazer igual. O outro motivo que eu falei foi a questão da inflação, né? A inflação ainda tá acima da meta, então o resultado de inflação aí que veio a semana passada, né, que saiu o PCE, né, que é o deflator do consumo, ele veio até bem comportado, veio dentro do esperado, reduziu a inflação em 12 meses para baixo de, né, assim, ficou praticamente meio igual, acho que 3,80, né? Mas inflação de serviços ainda é um pouco mais alta, mas assim, já desceu bastante daqueles 10, 7 que a gente tava olhando. Porém, o que o Banco Central americano tem falado é que, cara, ainda tem uma segunda pernada importante de desinflação pra acontecer, e essa vai ser mais difícil. E aí, gente, por que eu repeti esses dois motivos? Porque eu tenho mais outros dois que eu falei naquele momento que eu vou dar um pouco mais de luz, um pouco mais de detalhe. Um deles é a questão de países, que naquele momento eu acho que eu chamei de questão meio técnica, mas assim, é uma questão técnica, porém também ligada a uma questão de movimentos globais, vamos chamar de geopolítico / modus operandi global, né? Vamos dizer assim, da distribuição de poder entre as nações. Bem RI, bem lembrando aqui meus anos de relações internacionais e de teoria da International Political Economy, que a gente falava muito da balança de poder internacional. Por quê? Porque a gente tá vendo uma grande venda de títulos americanos por parte de alguns países, principalmente a China. Então, o que acontece, gente? A gente vê aqui a China, né, vendendo. A China eu não sei se ainda é, tá? Não conferi esse dado, mas ela era, até pouco tempo atrás, a maior emprestadora, né, o maior credor dos Estados Unidos. Eles tinham, a China tem uma grande reserva internacional, e essa reserva internacional era, na sua grande maioria, em dólares e títulos americanos, e consequentemente, né, como eles têm uma grande reserva e grande parte dela era em treasuries, né, em títulos americanos, eles ocuparam o lugar de maior credor da dívida americana por muitos anos. Eu não sei, de novo, eu não sei como é que tá essa situação agora. Fica aí a dica, Caio, pra você trazer essa informação quando você fizer a edição, tá bom? Obrigada de nada. Mas o que eu ia trazer aqui é que eles andam vendendo muito. Então, quando a gente olha aqui para um gráfico que o Caio fez a gentileza de me passar, a gente vê a mudança, a variação mensal do quanto que a China tem de títulos do tesouro, ou seja, tipo o nosso título do tesouro aqui, é tipo como se tivesse um monte de tesouro Selic lá, eles têm as Treasury Bills, né, dos Estados Unidos. Quando a gente olha o gráfico da variação, a gente vê que nos últimos meses teve uma queda, assim, na verdade no último ano, é só queda. A gente teve um mês de alta, depois queda, redução, ou seja, eles estão vendendo muito. Parte desses títulos está vencendo e parte eles não estão comprando mais títulos americanos, estão comprando outras coisas e parte eles estão realmente vendendo. Só em agosto, eles né, eles jogaram ali 16,4 bilhões de dólares em treasuries, né, em títulos da dívida americana no mercado. Desde o pico, que foi há 10 anos atrás, bem interessante pensar isso, porque foi exatamente a época que eu estudei isso no meu mestrado, que eu estudei em Economia Política Internacional, que era isso, né, da China ser o grande credor e tal, e faz 10 anos, então não sei me expectar as coisas. Mas desde uma década atrás, quando atingiu o pico, a China já se desfez de mais de 500 bilhões em treasuries americanas. E o que isso tem a ver com o que eu tava falando, né, da taxa de juros, blá, blá. Bom, as treasuries, né, são os títulos da dívida americana, então quando a gente fala do retorno da taxa das treasuries, a gente tá falando dos juros de longo prazo, ok? Mesma coisa, sinônimos, é isso. E é só imaginar como qualquer bem, gente, o serviço. Se você tem a China que tá se desfazendo desses títulos, tem mais títulos no mercado. E quando você tem mais de alguma coisa, o que acontece? O preço cai. Quando o preço cai, a taxa sobe, né? Então tem uma relação inversamente proporcional entre a taxa e o preço de títulos de renda fixa. Isso não acontece só no Brasil. Por quê? Porque é uma história que eu demorei muito pra entender, então eu vou tentar explicar aqui, que é o que acontece, né? Como o título de renda fixa, ele paga um valor de face, você compra, ele vai te pagar um valor em dinheiros, um valor fixo ali na data de vencimento. Se a taxa de juros, né? Se esse preço cai,
o preço que você paga hoje por esse título vai te pagar um valor de face lá, vamos supor que seja $100, né? E você paga hoje $10, a taxa de juros em 10 anos, ela tem que ser o equivalente para te pagar a $100 lá no futuro. Se o preço caiu e você pagou hoje $2 por esse título, o que acontece com essa taxa para te pagar 100 lá no final? Ela tem que ser maior, certo? Porque hoje foi mais barato. Então é exatamente isso que é um dos fatores que tem pressionado bastante as taxas de juros de longo prazo, né, lá nos Estados Unidos. Essa chuva aí de títulos que a China está se desfazendo. E não é só a China, tá? A gente também vê esse movimento no Japão, em alguns outros países. A China parece ser um movimento geopolítico mesmo, tá? De questão ali de uma visão estratégica da China, e alguns outros países como o Japão é uma questão mais técnica de gestão ali das reservas. Mas a gente sabe que se tem um assunto que está subindo aqui no patamar de importância no mundo é as questões geopolíticas, né? Esse movimento na balança de poder global. Então, não deve ser só a China que a gente deve ver nos próximos anos fazendo esse movimento de diminuir a sua dependência das treasuries americanas. Mas por que, Raquel? Bom, porque a China não está se dando muito bem com os Estados Unidos e tal, e olha só o que aconteceu com a Rússia, não é, gente? A gente viu a Rússia desapontando os Estados Unidos e outros países ocidentais, e aí o que os Estados Unidos fez? Congelou o dinheiro russo que estava ali em treasuries. Imagina se isso acontece com a China. Eles vão lá, né, invadem, tem uma questão ali com Taiwan, ou do Mar Meridional, e aí plá, os Estados Unidos fica bravo, congela, e a China fica sem grande parte das suas reservas. Então, faz parte aí de um movimento estratégico de jogos de poder aí entre países. Então, essa é a questão da China. A segunda questão, que Carlos também fez favor de me passar aqui alguns dados, né, é a questão de, beleza, você falou que os Estados Unidos está gastando muito dinheiro, blá, 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 mas para onde está indo esse dinheiro, né? E qual que é o tamanho desse buraco? Né? Parte desse dinheiro foi o que eu falei no episódio passado, que eu falei da guerra, né? Então os gastos com defesa, os gastos militares, e aí também isso inclui gastos para outros países, no caso aí a Ucrânia e Israel, né, são grande parte disso. Por isso que eu falei que um dos impactos da guerra lá no Oriente Médio poderia ser, né, estava inclusive sendo de aumento dos juros de longo prazo nos Estados Unidos, o que é muito louco, porque deveria ser o contrário. Quando tem momentos de aversão ao risco global, as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos tendem a cair, porque todo mundo corre para os ativos mais seguros, né? E aí o preço deles sobem. E aí, o preço sobe, a taxa cai. É o contrário. Mas isso não aconteceu, porque muita gente aí associou o maior gasto público e todos esses movimentos que eu tô falando. Mas não é só de gasto militar que é composto o déficit americano, né? Pra vocês terem ideia aqui dos números, em 2023, os Estados Unidos já tá rodando num déficit de 1,7 trilhões de dólares. Mas tem uma questão técnica, tá? Nessa projeção de déficit. Essa questão técnica é que, lembra aquele pacote de perdão de dívidas de estudantes, tal, que o Biden, ele propôs, só que daí a Suprema Corte falou que não ia rolar, que não podia dar esse perdão. A gente teve só um adiamento dos pagamentos que fez parte ali do programa da Covid. Porém, esse perdão não aconteceu. Só que ele entrou o ano passado como déficit, então era 300 bilhões. E daí esse ano, o Tesouro considerou como uma economia. Então, na verdade, tem uma certa... Não vou chamar de contabilidade criativa, mas tem uma certa... Ele escondeu um pouco, né? Porque o ano passado, beleza, não foi gasto, mas esse ano foi gasto e aí apareceu como economia. Então, o déficit esse ano é basicamente 2 trilhões em 2023. E aí, desse crescimento que foi de 1 trilhão em 2022 para 2 trilhões, dobrou, gente, dobrou o déficit. Mais de 40% foi por conta de receitas menores. Mais de 40%, então, foi de receitas menores, as empresas aí estão, né, que nem a gente tá vendo aqui no Brasil, né? E uma parte muito importante, que boa parte aí do gasto maior foi, então, como a gente vê no Brasil, gente, a mesma novela do Brasil e do fiscal, né? Se você tá perdendo receita, você vai ter que ou diminuir as suas despesas, ou você vai aumentar o déficit mais do que proporcionalmente. E aí foi o que aconteceu, a segunda opção. O governo aumentou ainda mais os gastos. Então, os gastos com o pagamento né? Isso a gente tá falando do déficit nominal, tá, gente? Os gastos com o pagamento de juros da dívida, eles somaram 659 bilhões. Então, é o dobro dos últimos 2 anos. Então, os Estados Unidos, eles estão provando o remédio do Brasil, né? Então, quanto mais eles gastam, mais caro fica a dívida. Quanto mais caro fica a dívida, mais eles gastam e mais aumenta o déficit nominal, né? Que aqui a gente tá contando a dívida. Mas é um círculo vicioso. E eu não sei se eles se tocaram disso, né? Eu acho que muita gente aí tá um pouco longe dessa realidade, que não achava que isso ia acontecer, mas isso de fato tá se concretizando. Então, realmente é um gasto, assim, o déficit, ele vem de menor arrecadação,
né? Porque a economia está mais fraca do que no ano passado, apesar da economia continuar resiliente, ela está mais fraca do que o ano passado. A inflação está caindo e a gente sabe que quando a inflação cai, por mais que a gente olhe em termos reais, o aumento da arrecadação e tal, quando a inflação cai, isso tem um impacto, porque depende que dado que você usa para deflacionar, etc. Então, o ano passado a inflação estava super alta, a gente estava com a economia bombando, né? A gente, no caso dos Estados Unidos, né? Isso estava bombando a arrecadação. Esse ano foi menor. Esse ano o governo está pagando muito mais ali em gastos com a dívida e, claro, todos os gastos, né, fiscais aí que foram anunciados pelo governo Biden. Inclusive o Inflation Reduction Act, né, que aparentemente é um programa para reduzir a inflação, mas tem um monte de gasto lá dentro. E aí, gente, apesar de eu não ser uma especialista, longe de ser uma especialista em contas públicas americanas, só colocando alguns números aqui para referência. O déficit, praticamente 5 vezes mais alto do que o total de todo o imposto pago pelas empresas americanas. Ele é basicamente igual todo o imposto coletado, imposto de renda, né? E ele é 25% mais alto do que todos os gastos aqui com Social Security, né, com Previdência. Na verdade não é Previdência, né, aqui a gente chama de Previdência, mas é como se fossem os benefícios fiscais aí como um todo. Então é isso, gente, os Estados Unidos enfrentando a bela novela do fiscal, quem diria, não é mesmo? E o que a gente falava muito, que era o privilégio exorbitante, né, que os Estados Unidos podiam efetivamente gastar muito mais, e isso não impactava a inflação, não impactava as expectativas de inflação, não impactava os juros. Parece que não é o que está acontecendo. Está impactando, menos do que a gente, obviamente, que a gente já fez a fama, já deitou na cama, etc. Mas começou a impactar. Um novo mundo aí para os nossos amigos americanos. E agora, gente, apesar de eu já ter falado pra caramba num tema que eu achei que eu ia falar muito menos, eu vou falar, só dar uma palhinha aqui, uma complementada, né, no que a Rê falou sobre as eleições argentinas, que eu achei interessante de trazer. Se a gente estiver olhando pro Milei e pro Sérgio Massa, que são os dois candidatos, né, basicamente as ideias que ambos têm sobre como tirar a Argentina da crise são horrorosas. Então o Sérgio Massa diz que não vai fazer a mesma coisa que tem feito nos últimos 4 anos, que é basicamente ter um monte de taxa de câmbio diferente, fazer controle de preços, gastar mais para ser eleito, né, tentar controlar a inflação com mais inflação, essa loucura toda, né, por mais que ele diga que ele não vai fazer isso, por sinal, ele falou que ele vai zerar o déficit, né, vai fazer que nem o Brasil, vou zerar o déficit, né, não parece que não tem nenhum plano concreto de beleza, como você vai zerar o déficit, o que você vai fazer, você vai tomar as medidas que são necessárias, né, nem o Macri conseguiu fazer isso, que era alguém que tinha ali inicialmente ideias positivas, conseguiu negociar um pacote bem bacana com FMI e não deu certo, né? Então, assim, é difícil de acreditar. E ao mesmo tempo, você tem o Javier Milei, que fala que vai vender tudo, dolarizar a economia e extinguir o Banco Central. O que também não faz nenhum sentido em termos práticos, tá? Vai vender tudo o quê? O que sobrou ali de ativos argentinos, né? A Argentina já viu esse filme, não terminou bem, depois que eles, né, ali na crise de 90, que eles negociaram um pacote com a FMI, etc. A única coisa que eles fizeram foi vender ativos, não arrumaram a casa fiscal, não arrumaram as contas, continuaram gastando, e aí quando acabaram os ativos já era. Eles não tinham mais o que vender, né? Estavam vendendo almoço pra pagar o jantar, e aí deu no que deu, entraram numa outra crise, né, nos anos 2000 e um outro depois, etc. Então já vimos esse filme também, né? O filme de dolarização, gente, também não é uma boa ideia. O país tá com falta de dólares, tá com super, né, competitividade baixíssima. Por isso que o Sérgio Massa colocou uma taxa de câmbio só para os exportadores, para eles serem um pouco competitivos. Imagina se dolarizar, gente. Vai fazer o quê? Né? Dolarizou, o que eles vão vender? Não vai vender, gente. Vai vender soja em dólar lá na Argentina? Não vai rolar. Vai acabar com o problema da inflação? Vai, mas não vai ter mais dinheiro. E aí como é que eles vão... Eles não vão ter autonomia nenhuma de política monetária, não vão poder mexer nos juros, mexeu a taxa de juros de longo prazo lá, mexeu na Argentina. Então, assim, são ideias muito, não diria heterodoxas, mas meio maluquinhas mesmo, né? Porque não tem nenhum plano de voo, né? Só tem, assim, ideias no papel. É mais uma coisa idealizada do que uma ideia, efetivamente, do que um plano. Então, assim, eu acho que ambos os candidatos que estão aí para o segundo turno não apresentam, né? Nenhum deles apresenta um plano factível. A situação não parece ser muito positiva aí, olhando pra frente na Argentina. Mas, quando a gente compara, pelo menos, o que os dois têm falado em termos de relação com o Brasil, pode ter uma diferença. E essa diferença pode ser pior, né, se a gente estiver falando aí do Milei, né? Por quê? Apesar de o Sérgio Massa, como eu falei, ter falado tudo isso, né, provavelmente não vai acabar com a crise na Argentina e tal, ele pelo menos, né, é uma pessoa que parece que manteria o status quo em termos de relação comercial com o Brasil, né, vai manter o Mercosul, tentar dar uma negociada. Muita gente fala aí que o Sérgio Massa é de esquerda, mas assim, o peronismo tá longe de ser, assim, a esquerda, a direita do Brasil, que a gente gosta de simplificar, que nem aqui é simples, mas a galera adora. E pra quem quer ouvir, pra quem quer saber mais sobre isso, fica aqui o jabá novamente pro Preto de Jornal, porque eles fizeram um episódio excelente com o Ariel Palacios, foi incrível
incrível. Eu tinha ouvido também o episódio do assunto com a Renata Lopretti, com o Ariel Palácio, que já foi muito bom, mas esse Petit Jornal foi super, enfim, uma aula de política argentina para quem tiver curiosidade de saber mais sobre o Partido Peronista e etc. Voltando aqui, né, o Sérgio Massa deve continuar ali seguindo o flow no Mercosul e tudo mais, né? Não causar grandes mudanças na relação com o Brasil. Não que o Mercosul seja um ótimo negócio, tá, gente? A gente tem um mercado comum que, na verdade, não é mercado comum, porque ele tem um monte de tarifa ainda, né, entre os países. A gente não consegue negociar com outros países. Então, assim, podia melhorar muito, hoje podia sair. Mas uma saída abrupta de um dia pro outro também não é legal, também não é uma boa ideia. E essa é a ideia do Milei, né? Não, eu vou sair do Mercosul, essa porcaria, eu não quero mais saber. Mas imagina o que vai acontecer com a indústria com a indústria brasileira, né, de principalmente automobilística, se a gente sair de um dia pro outro, né, se a Argentina sair de um dia pro do Mercosul. É claro que a nossa indústria automobilística tem um monte de problema, é super protegida, inclusive via Mercosul, blá blá blá. Mas fazer tudo isso, né, assim, de um dia pro outro, não é, como diria a Olivia aqui, né, maravilhosa Olivia Sensata, não faz sentido uma política pública se fazer uma coisa de um dia pro outro. Tem que ser pensado e etc. Então, e nem uma política comercial, né. Então, aqui do meu lado, eu posso dizer com clareza que não. Nenhuma política comercial feita de um dia pro outro vai trazer mais benefícios do que malefícios aí. Então, assim, sair do Mercosul não seria bom pra exportação brasileira e pode ser ainda pior pra Argentina, tá? Que já não tem competitividade, já se salva ali exportando aqui um pouco do Brasil, importando sem tarifa. Imagina eles com a economia dolarizada tentando exportar com tarifa. É assim, meu senhor, o que está acontecendo, né? Então, também pro Brasil, parece que a opção Milei, se for o que ele está falando, né, não parece ser a melhor, mas a do Sérgio Massa também não é boa. Então, tá aí, né, entre a cruz e a espada, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Seleção de pautas do Terraço Cast é um eterno se vira nos 30 misturado com aqui só damos o frio conforme cobertor. Mas no fim das contas dá tudo certo, como vocês bem sabem. Raquel apresentou a questão de maneira bastante ampla a respeito da dívida dos Estados Unidos e pontos agregados. E você que sempre nos ouve provavelmente já ligou alguns desses pontos. A grande verdade é que a retirada do teto de dívida no Tio Sam e a fé em uma economia que nunca deu calote estão formando uma combinação perigosa. Basicamente, todo dia algum programa novo para salvar o mundo em alguma parte distante é apresentado ao custo de alguns bilhões de dólares. E diariamente, não é exagero, é literal que estamos falando agora, pelo menos mais uns 10 bilhões de dólares são adicionados à dívida americana. Sim, existe um tanto de tensão geopolítica e retaliação por parte da China em relação à guerra comercial, aquela que talvez você não se lembre agora de tanto que as outras tomam noticiário, mas pensa bem, mesmo se alguém for o melhor pagador possível, faz sentido confiar cegamente em uma dívida que apenas sobe, não tem a menor previsibilidade do que será feito a respeito, e a única resposta possível é sempre o Congresso vai passar uma lei que evita que o caos aconteça? Lembrem-se, apenas nesse ano de 2023 tivemos 2 momentos de quase caos nos Estados Unidos, e nos 2... que inclusive foram bem falados, bem apresentados aqui, de maneiras muito similares, a solução, com muitas aspas, foi o Congresso americano se reunir e decidir em uma canetada ou outra que não tem que ter medo de nada não. 2024 será ano eleitoral nos Estados Unidos, eleição presidencial, com tensões globais provavelmente ainda aquecidas e sem teto de dívida. No momento em que essa ancoragem é realizada, a dívida americana totaliza surreais, senta aí na cadeira que esse número é muito grande, 33 trilhões, 675 bilhões e 966 milhões de dólares, o que é quase 700 bilhões de dólares maior do que o momento em que o teto da dívida foi retirado de circulação, o que se chamou na época de resolução do problema. E como vocês bem ouviram na vinheta inicial, já é mais de 2 trilhões de dólares de dívida adicionados em meros 6 meses. Um último ponto que reforça a ideia de que nada está sendo feito para tentar reverter isso é o seguinte: em 2022, o déficit das contas públicas americanas foi de 1 trilhão de dólares, e o esperado para 2023 até o presente momento é 1,7 trilhão de dólares, e pode chegar a 2 trilhões de dólares em apenas um ano, caso sejam considerados perdões de dívida estudantil anunciados pelo Biden. Desculpem se com essa pergunta parecemos repetitivos, mas quando será que o Tio Sam irá acordar para a enorme arapuca que está armando para si mesmo? Já sobre a Argentina, bem, trata-se de um país que chamou o FMI em função de problemas com a própria dívida externa mais de 10 vezes apenas neste século, e que tem uma dívida interna que não vale nada, né, já que a inflação supera 100% ao ano.
Só quem não entende isso é o pessoal do, abre aspas, ninguém quebra com dívida na própria moeda, fecha aspas, mas isso não surpreende ninguém. A diferença, como bem trazido pela Raquel, entre os dois, né, que estão ali no segundo turno, o Massa e o Milei, é na relação com o Brasil mesmo. Não se trata de algo como se um ganhar, o país decola e se o outro ganhar, tudo afunda. O buraco já é bem profundo e não existe nenhuma mágica para sair disso. Quem vem de solução mágica em pleno caos está apenas querendo enganar bobo. E como bobo não falta nem no Brasil nem na América Latina, a empolgação segue sendo atuada dos dois lados, inclusive essa é a parte mais surreal. O que vale ficarmos de olho como brasileiros nesse cenário é o quanto nossos irmãos decidirão pelo voto sobre o futuro da Argentina em relação ao resto do mundo. Só não se esqueçam jamais de uma questão importantíssima. Quem já está em situação deplorável e decide que a grande solução é se isolar em nome de alguma ideologia, qualquer que seja ela, costuma encontrar uma realidade ainda mais tosca do que a que vive. A Argentina, enquanto você ouve esse episódio, literalmente passa até por escassez de combustível nos postos, porque não há dólares suficiente para importar esses combustíveis e cumprir a própria demanda. Existe solução mágica, ou a direita ou a esquerda? Vocês já sabem, né? Se não tá fácil nem para a dívida pública, que é considerado o ativo livre de risco do planeta, imagine para quem tem como rotina anual dar calote e pedir socorro ao FMI. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã de redes sociais, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você... Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Crescimento chinês desacelerando e dando enorme dor de cabeça a Xi, enquanto o americano surpreende pela resiliência, a política complicada no Tio Sam com o novo Speaker of the House e as atualizações dos conflitos bélicos. Bom, vamos começar aí falando, né, de economia, de China, dos Estados Unidos. O Caio pediu para eu focar na China, mas eu acho que a gente tem que falar dos dois, porque acho que até a dinâmica é mais interessante. Até porque a gente já falou também um pouco de, algumas vezes aqui, de economia chinesa e o quanto que deu uma desacelerada, né? A China vem com esse crescimento espetacular nas últimas décadas, né? O Xi Jinping aí começou o 3º mandato, é o presidente da China, né, ou líder da China, ditador da China, né, como queiram aí, né, mais poderoso desde Mao Tse-tung, mas a China, desde a pandemia, deu uma desacelerada no crescimento econômico, né, a China, como vocês sabem, né, teve toda aquela política, né, de tolerância zero com o Covid, foi o último país, talvez, a voltar, né, que a gente chama, né, de voltar da pandemia, quer dizer, diminuir todas as medidas restritivas, ou retirar as medidas restritivas, acabar com o lockdown, tudo isso que a gente sabe, né, tem um efeito bastante importante na economia. E isso veio também num cenário aí bastante conflituoso, né, internacionalmente, um cenário geopolítico complicado, em que a gente tem a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, né, dificuldades nas próprias cadeias produtivas, então tudo isso acaba prejudicando a economia chinesa e a gente vê que o Xi Jinping está em maus lençóis ali, né? Apesar de ser o presidente mais poderoso, já dá alguns sinais de estar perdendo algum poder, demitiu, por exemplo, o ministro da Defesa, foi um dos ministros da Defesa menos longínquos no cargo de defesa, então assim, né, já demonstrando aí uma certa insatisfação da população com relação ao governo, que a gente vê, é difícil comentar aqui com vocês sobre dados, números da economia chinesa, porque por ser uma ditadura a gente nunca pode confiar exatamente, mas a gente vê diminuição do crescimento econômico via outras coisas também, né? Compras, a representação da China no comércio internacional. É claro que a gente teve uma redução também do comércio internacional por conta de pandemia, por conta de guerra, mas a participação da China não tem aumentado ou tem até diminuído. Então isso demonstra um crescimento da economia
menor da China, um aumento do desemprego, né? Todas essas coisas que a gente está vendo praticamente no mundo inteiro, e na China não é diferente. Então a gente percebe essa desaceleração da economia chinesa e todas aquelas previsões, né? Não, porque a China vai virar a maior economia mundial, vai passar os Estados Unidos nos próximos poucos anos. Esse cenário eu acho que a gente já pode deixar mais para o longo prazo. Não só porque, né, eu falei para vocês que ia falar da dinâmica dos dois países, a economia dos Estados Unidos, ao contrário da China, tem crescido bastante acima das expectativas. Na semana passada, saiu o número de crescimento do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos. É claro que a gente está falando só de um trimestre, mas veio quase 5%, 4,9% de crescimento anualizado do PIB no terceiro trimestre aqui dos Estados Unidos. Um número, né, exuberante, até especialmente se a gente considerar a política monetária, né, que o Fed tem aumentado os juros. A taxa de juros dos Estados Unidos, apesar faz algumas reuniões que que o Fed não tem aumentado a taxa de juros, mas ela está num patamar aí mais alto das últimas décadas, e mesmo assim, né, isso a gente vem falando aqui também várias semanas ou há bastante tempo, a economia americana vem surpreendendo positivamente, principalmente em termos de crescimento da economia, como a gente viu agora, e de emprego, né? O desemprego nos Estados Unidos continua muito baixo, os salários continuam em nível relativamente alto, e isso acaba pressionando a inflação. Então, né, a gente, apesar, né, desse número estupendo, eu diria, de crescimento do PIB nos Estados Unidos, né, realmente um PIBão, né, como os gostam de falar os economistas no Brasil, né, tem o PIBinho, o PIBão, foi um PIBão dos Estados Unidos nesse trimestre, mas o mercado de ações não reagiu tão bem. Né? E isso demonstra que sempre fica essa dúvida de qual é, né, assim, o fôlego, né, de crescimento da economia, dado essas taxas de juros também que continuam bastante elevadas. Essa é uma época que está tendo divulgação de resultado das empresas, né, principalmente das grandes empresas de tecnologia, e esses resultados têm sido meio diversos, assim, né, alguns bons, alguns ruins. Então o mercado está olhando assim meio cético, né, meio preocupado também com essa questão do fôlego, né? Quanto que a economia continua conseguindo crescer assim, apesar dessas taxas de juro elevadas. A gente tem reunião do Fed nessa semana que está começando agora. A expectativa do mercado é que não tem alteração, né? Que não vai nem subir nem diminuir os juros, mas tudo fica com relação às expectativas do futuro, né? Qual vai ser a mensagem, qual vai ser o comunicado, para saber se tem novos aumentos de juros no futuro ou se o Fed já está pensando em quando é que vai começar a cortar essas taxas. Então, né, acho que mais do que a decisão que quase todo mundo não espera mudança, o mercado vai estar olhando mais, né, quais vão ser as mensagens dessa reunião do Fed na semana que vem. E junto com a reunião do Fed, a gente tem também leilão de títulos públicos, né? Então, isso é uma coisa que é interessante aqui nos Estados Unidos, né? O Fed oferta papéis de 10 anos, né? Que é um juros longo, e aí você tem que ver qual é a demanda, né? Então, ao mesmo tempo que o Fed pode estar falando em querer cortar os juros ou manter a taxa de juros, mas se ele está ofertando muito papel, isso acaba, e não tem muita demanda, né? Isso acaba também pressionando a taxa de juros. Até porque, assim, as pessoas não estão, por toda essa instabilidade geopolítica que a gente está vendo, existe uma aversão para risco, principalmente risco de mais longo prazo. Então, se você tem empresas, por exemplo, grandes empresas ou grandes bancos ofertando papéis, risco de crédito de renda fixa mais curtos, por exemplo, de 2 anos, de 5 anos, quem é que vai comprar um papel do Fed de 10 anos? Então, acaba ficando aí esse jogo, né? A taxa de juros e o mercado de ações, ele está respondendo não só a questões aí dos fundamentos, né? Questão de como é que está a geopolítica, como é que está a economia, como é que está, né, o crescimento do PIB, dados de inflação, essas questões macros, mas também tem essas questões técnicas, né? Quem é que está comprando esses papéis, quem é que são os investidores e tudo mais, né? Então, vamos ver como é que fica isso. E na política, né, como eu falei, está bastante diferente da China, porque na política dos Estados Unidos a gente continua com a política bastante confusa, né? Os republicanos, que têm a maioria da Câmara dos Deputados, levaram 3 semanas para efetivamente trocar, né, o Speaker of the House, que é como se fosse o Arthur Lira, né, o presidente da Câmara. Colocaram ali um genérico, né, tem até um nome genérico, o cara chama Mike Johnson, né? Você pensa assim, né? Dizem que é um republicano criado por inteligência artificial, põe qualquer um lá e vamos tentar dar o mínimo possível. É mais um conservador desses cristãos, né? Enfim, super aí
de direita conservadora, né? Enfim, esse movimento que a gente está vendo ultimamente, mas é uma pessoa ali que meio que insignificante ou com pouco poder político, né? É isso que você vê, né? A bagunça, né? A Câmara dos Deputados escolhe um presidente da casa de uma minoria mais radical, né? Para poder atender essa minoria mais radical, mas é uma pessoa que no fundo acaba sendo fraca porque não tem muita representatividade entre os próprios colegas, mas era o que conseguiu convencer a parte mais radical do partido a voltar e aí eleger efetivamente um presidente da Câmara. Então é meio louco isso, porque, né, acaba sendo uma pessoa, um genérico aí, mas meio fraco. Até o nosso Jorge Santos, né, a Kitara de Niterói, que é aquele brasileiro americano que foi eleito deputado, falou que ele poderia também ser presidente da Câmara, porque afinal ele sabia andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Ele é tão maluco que o jeito que ele falou, na verdade, ele falou mascar e andar, sei lá, ele falou de um jeito que nem disse, né, andar e mascar chiclete, sei lá. Enfim, o cara é totalmente maluco e não foi ele, é o Mike Johnson. Temos aí um novo speaker. E de guerra, né, as notícias, infelizmente, continuam sendo bem ruins, né? A gente teve o início da invasão por terra de Israel na faixa de Gaza ontem. Ainda a gente tem poucas notícias a respeito de efetividade, tanto de efetividade deles terem matado ou capturado terroristas do Hamas. A gente não tem notícias nem do sucesso dessa operação, nem do número de feridos, né, ou mortos e feridos entre soldados dos dois lados e principalmente entre civis, que é a principal preocupação humanitária. Então continua a situação bem confusa lá no Oriente Médio, uma situação que infelizmente, na minha opinião, deve se prolongar. Eu não acho que vai ter uma solução rápida, né? O Conselho de Segurança da ONU continua totalmente disfuncional, né? Cada um que apresenta uma proposta, o outro veta. Então, os Estados Unidos apresentam uma proposta, a Rússia veta, a Rússia apresenta uma proposta, os Estados Unidos veta, o Brasil apresentou uma proposta ali um pouco mais moderada, mas puxando para o lado, né, da Rússia, da China, da Palestina, tanto é que os Estados Unidos vetou, enfim. Não gosto de ficar dando muita opinião com relação a isso, mas o fato é que não se chegou, independentemente da minha opinião, né, não se chegou a um acordo e continua meio que inútil essa parte do Conselho de Segurança. E vamos ver né, torcer para essa guerra seja o menor possível, com o menor número de mortes possíveis, e que aí sejam, né, libertados os reféns que estão em poder do Hamas, e que as pessoas na Palestina também possam voltar na faixa de Gaza, enfim, voltar a viver de maneira mais tranquila, digamos assim, né? Boletim internacional cheio, bem recheado, neste episódio 402. Vamos lá. A integração entre os movimentos de crescimento de China e Estados Unidos realmente é fascinante, duplamente. Enquanto a potência asiática segue desacelerando, dentre outros motivos, pela redução de investimentos do mundo inteiro lá e o espalhamento desses investimentos pelo mundo, reshoring, nearshoring, você já sabe. Os Estados Unidos aparentam todos os sinais de fervura nesse crescimento, deixando muita gente pensativa sobre até quando esse crescimento acontecerá. Do lado chinês, a não confiabilidade ou, no mínimo, incapacidade de conferência nos dados deixa tudo em uma área cinzenta. E no Tio Sam, os dados apontam praticamente todos para um período de recessão virando a esquina. Mas, paradoxalmente, essa recessão não acontece nunca. Na verdade, o crescimento só tem surpreendido. O ponto que mais faz pensar é o seguinte: caso essas duas economias aprofundem a desaceleração nesse próximo ano, como fica a expectativa global de teoricamente se guiar por algum desses dois crescimentos para tentar entender qual será o rumo do todo? Nos Estados Unidos, a definição do novo Speaker of the House, que passou inclusive por esse momento bizarro aí do Jorge Santos, né, o congressista brasileiro que tá dando o que falar lá nos Estados Unidos, sugerindo, né, que talvez ele poderia ser esse novo Speaker of the House, mas no final das contas acabou não sendo. Esse Speaker of the House novo, que é genérico e pouco representativo, como bem foi pontuado pela Renata, é apenas mais um capítulo do caldeirão de complicações políticas que, pelo que tudo indica, deve alcançar novos patamares na eleição presidencial do ano que vem. Se já é complicado lidar com desaceleração, recessão e questões do tipo quando existe minimamente alguma liderança que encaminhe proposições, imagine o caos de passar por períodos turbulentos sem concordância em pontos básicos. Para vocês terem uma ideia, inclusive, isso é um ponto muito importante de ser lembrado. Os republicanos eles têm a maioria
das casas legislativas, e nem por isso eles conseguiram, vamos dizer assim, chegar em um consenso mínimo de quem seria o republicano representante ali como Speaker of the House. Imagine você ter a maioria e nem assim isso significar que você chega em algum consenso, em um lugar que você tem 2 partidos, né, com representação na Câmara, os democratas e os republicanos. Esse é o nível da tensão política nos Estados Unidos, com a eleição presidencial batendo a porta em 2024. Olha só que loucura que está acontecendo por lá. E, enquanto isso, o conflito Israel-Hamas segue adiante, com pouquíssima concordância diplomática a nível de ONU e também, infelizmente, com pouca possibilidade de redução de tensões bélicas ali no conflito armado em si. Se as coisas irão escalar com a chegada maciça de ajuda de aliados de cada uma das partes, a gente ainda não sabe, ainda vale observar, e reforço aqui o recado, o Petit Jornal está fazendo um trabalho muito importante, muito sério de acompanhamento dessas questões, vale a pena vocês acompanharem os trabalhos realizados pelo Daniel e pelo Tanguy, mas é importante ressaltar que a redução das tensões, que seria o melhor caminho, pelo visto, infelizmente, muito infelizmente, não aparece no radar de possibilidades, ao menos não no curto prazo. Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E de quebra, ainda é possível fazer isso tudo ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, um estudo de caso recente apontou que se a metodologia DRG tivesse sido utilizada, teríamos reduzido o custo de atendimentos de saúde aqui no Brasil. Conte mais sobre isso e como isso pode impactar o futuro do setor. Oi, Caio. Olha, para o tema de hoje, a gente buscou uma forma diferente de tratar da questão fiscal, porque acaba tudo desembocando ali, né? E, além das pesquisas que eu costumo fazer em artigos, em publicações, etc., hoje eu busquei falar com pessoas que estão ali no front, sabe? No dia a dia, para ajudar a gente a enriquecer a nossa visão. E o tema de hoje são os gastos com saúde. Se a gente for ver, os sistemas de saúde do mundo todo gastam muito dinheiro com saúde. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e os dados do Banco Mundial, em 2012, os Estados Unidos gastaram cerca de 17,9% do seu PIB, o que dá mais ou menos 2,9 trilhões de dólares só na saúde. Outros países também colocam bastante dinheiro nos serviços de saúde, tipo a Suíça, com 11,3% do PIB, a Holanda com 12,44% do PIB, aqui na América Latina, a Argentina com 8,49% do PIB e a Colômbia com 6,83%. Então é uma boa parte ali do PIB sendo destinado para a saúde. O gasto total com saúde no Brasil cresceu na última década, quando alcançou 9,6% do PIB em 2019, antes da pandemia, né, com uma movimentação de cerca de 711 bilhões de reais. De acordo com a Constituição Federal, os municípios são obrigados a destinar 15% do que arrecadam na saúde e os estados 12%. No caso da União, o formato é um pouco diferente, porque leva em consideração a arrecadação do ano anterior. E se você olhar mundo afora, acaba que a variação apesar de variar, né, o percentual do PIB, dá pra gente concordar aqui que uma parte relevante do PIB vai destinado à saúde. Essa variação do quanto do PIB vai destinado à saúde depende de vários fatores. Por exemplo, o PIB per capita, a estrutura demográfica do país, as características epidemiológicas daquela população, do progresso tecnológico que aquele país tem. Então, são várias condições que, combinadas, permitem que os tomadores de decisão decidam o quanto vai destinado à saúde. E para gastar tanto dinheiro assim, a gente espera que o atendimento médico seja muito bom, né? Que o dinheiro seja bem usado. Só que tem um porém.
a informação sobre os serviços de saúde não é perfeita ainda, né? Ela não é padronizada. Cada hospital, o médico tem seus dados e os gestores vão tomando decisões sem um padrão definido de informação para olhar os dados agregados, né? Então, uma das características dos serviços de saúde, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, é a heterogeneidade das informações. E como vocês bem sabem, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, esse problema de falta de padronização deixa difícil estimar o desempenho dos prestadores e aí existe uma dificuldade de estimar os próximos gastos, né? E a alocação desses gastos. Aí entra em cena o DRG, que é uma sigla em inglês para Diagnosis Related Groups, que é um jeito de classificar pacientes em grupos baseado no tipo de doença e nos custos do tratamento. O DRG foi criado nos Estados Unidos em 1977, então não é algo recente. Mas é recente que haja a discussão aqui no Brasil sobre a implementação disso no SUS. E o DRG ajuda a entender como os hospitais tratam os pacientes em casos de emergência, ou seja, quando a pessoa fica no hospital por até 30 dias, e o grande lance do DRG é botar os pacientes parecidos juntos, levando em conta a doença e o dinheiro gasto. Isso permite comparar os hospitais e ver se eles estão fazendo um bom trabalho pelo que está custando. Aí dá para entender melhor a utilização dos recursos baseada aí nessa uniformização, digamos assim. Se aqui no Brasil o SUS adotar o DRG em todo o país, pode ser uma solução para dar mais acesso ao sistema público de saúde sem gastar mais, né? Seria uma alocação mais inteligente. É tipo evitar gasto desnecessário, sabe? Então, conforme mostrou um artigo que a gente discutiu aqui essa semana, da consultoria Caravelas, um estudo realizado pela plataforma Valor Saúde Brasil apontou que 50,3% das diárias hospitalares, ou seja, metade, um pouco mais da metade, das diárias hospitalares consumidas na assistência ao paciente poderiam ter sido evitadas. Para chegar a esse resultado, foram analisadas 1,3 milhão de internações ocorridas de novembro de 2021 a outubro de 2022, tanto no SUS quanto na saúde suplementar. No ano de 2022, o SUS internou 12.370.295 pessoas. Se houvesse a contenção desse desperdício, 6.185.147 cidadãos poderiam ter sido internados nos leitos disponibilizados. Então, ciente desse alto desperdício de recursos em hospitais públicos e dos riscos da sustentabilidade do SUS, o TCU, o Tribunal de Contas da União, publicou em 2021 uma análise do relatório de acompanhamento das atividades do Ministério da Saúde quanto ao monitoramento e avaliação do desempenho do SUS, com ênfase em unidades hospitalares. E entre as recomendações está ali o uso do DRG para identificar os problemas e os desperdícios no setor. Para a gente ter uma ideia disso na prática, os governos de Minas e do Espírito Santo estão cientes dos benefícios do DRG para o sistema de saúde público e estão incentivando o uso do DRG. Em Minas, tem o projeto Otimiza SUS, que faz parte da política de atenção hospitalar de Minas, chamada Valora Minas. E eles estão incentivando, né, colocando pilha ali para que se adote esse método de análise. E cerca de 144 hospitais em Minas que atendem pelo SUS estão nessa, ou seja, eles recebem incentivo para adotar o DRG. Ter informações de qualidade, tanto econômicas quanto assistenciais, aumenta o poder preditivo, facilita a tomada de decisão. E se não houver um ajuste da metodologia DRG para o Brasil, existe um grande risco de ou de superdimensionar, né, a necessidade dos recursos. Eu sei que em economias mais avançadas, como nos Estados Unidos, já é difícil predizer. E conversando com alguns amigos que trabalham no SUS, eles me contaram, digamos, brasilidades que os gringos não estariam acostumados. Por isso, a necessidade de adaptar essa metodologia para a realidade brasileira. Por exemplo, conversando com a minha amiga Ana Luísa, que é enfermeira há muitos anos no SUS e acabou de se mudar para a Alemanha, ela comentou que, assim como nós economistas falamos, né, depende, na área da saúde também depende. Porque se a gente olhar
só a saúde física é uma coisa, mas se considera tudo que uma alta carrega consigo. Tem gente que interna de um jeito e sai de outro. Aí como que o médico vai dar alta para um paciente que foi amputado, por exemplo, e não tem uma casa acessível? Como que se dá alta para alguém que precisa fazer diálise em domicílio se não tem estrutura de diálise em domicílio? Se o material não foi entregue para fazer em casa? Então, se considerar o que foi preciso para manter essa pessoa como desnecessário, os critérios precisam estar relatados, porque no final das contas a equipe de saúde vai entender o paciente nas suas necessidades totais, porque estar saudável não é a mesma coisa que estar curado da doença, né? Significa que é preciso olhar o bem-estar biopsicossocial, econômico, a segurança alimentar, o acesso para manutenção da saúde daquele paciente que teve alta. Então, por isso é muito importante a gente ouvir quem está no front. Eu acredito que metodologias como o DRG podem ser uma forma de otimizar a alocação de recursos para o SUS, mas é importante ter essa prudência, né, de não olhar friamente para os dados. Meu amigo Tiago, que é médico anestesista no SUS, comentou que já viu uma paciente neuropata já adulta viver num leito de CTI do Hospital Estadual Azevedo Lima, lá em Niterói, por 1 década. Até falecer, porque a família não tinha condições de cuidar da paciente e ela dependia de ventilação mecânica. Eu concordo com eles. A gente precisa olhar quem está no chão de fábrica, né? Ou, no caso, no chão do hospital. Porque está lidando diretamente com vidas ali, literalmente. Eu entendo que a gente está no caminho certo para começar a adotar novos formatos que se complementam. Mas é sempre importante fazer aqui essa ressalva de que os dados frios não vão também nos ajudar a chegar do ponto A ao ponto B. Talvez você que nos ouve tenha pensado, mas questão fiscal, o que isso tem a ver com saúde? Na verdade, a fina flor da eficiência de qualquer gestão pública, seja a nível municipal, estadual ou federal, está no desafio de entregar o maior valor em bem-estar social possível para cada real de orçamento. E isso, se aparentemente não tem nada a ver com a conta do governo fechar ou não, na verdade é algo tão ligado que, no fim dos dias, não existe nem como separar uma coisa da outra. Quando falamos da saúde, que é o setor mais complexo de se regular e também de se encontrar modelo ideal no mundo todo, modelos que permitem otimização orçamentária, e reforçamos, otimização orçamentária não é, abre aspas, economizar dinheiro, pura e simplesmente, mas entregar o maior valor em bem-estar social possível para cada real de orçamento. Enfim, parênteses feito. Quando encontramos modelos que permitem otimização orçamentária na saúde, que é um setor aí tão complicado e tão cheio de nuances, esse tipo de coisa faz ainda mais diferença. Bruno Santa Rita, que acompanha este glorioso podcast, foi quem nos enviou os dados que a Fernanda não apenas analisou, como também colocou à prova com pessoas que estão na linha de frente da saúde. No fim das contas, para quem pensa que apenas trazemos aqui questões problemáticas e que dão dor de cabeça, temos aqui uma enorme notícia boa. Com a adoção possível do DRG, que é essa metodologia de análise trazida, o potencial do SUS de entregar resultados ainda melhores é bastante possível. Não é fácil, demanda adaptação, mas é o tipo de coisa que pode melhorar os serviços prestados pelo SUS. Torcemos para que você que nos ouve tenha algum contato com quem poderia fazer essa adoção ser uma realidade algum dia. E é claro, isso só terá potencial real de otimização caso tenha contato direto com quem está no fronte de batalha. Como fazer para que essa otimização traga resultados na realidade brasileira? Dados da pesquisa do Spotify. No episódio 401, a pergunta foi: quanto tempo vai durar a guerra em Israel? E assim votou o público. 15% votaram em de 6 a 10 meses, 35% votaram em de 1 a 5 meses, 50% votaram em mais de 10 meses e ninguém votou em menos de um mês. Tá ouvindo o 402 no Spotify e a pesquisa ainda está aberta? Não deixe de votar. Vamos então nos despedindo dessas mentes que abrilhantaram o episódio 402. O trio que traz as análises sobre temas complicados em um mundo tenso, mas que são relevantes para quem nos ouve. Obrigado, Raquel.
É isso, gente. Deixei o Carl Augusto feliz aqui, porque eu falei um montão, né? Ao mesmo tempo em que eu passei a mensagem de que eu não estarei pelas próximas 2 semanas. É isso, gente. Vocês sentirão falta, eu sei, da Mulher do Tempo Sem Tempo pelas próximas 2 semanas. Mas é isso, todo mundo precisa de férias. E nos falamos em breve. Obrigado, Renata. Bom, era isso que eu tinha pra falar pra vocês essa semana. Espero que aproveitem aí o feriado por mim, que faça sol, não chuva, principalmente que o pessoal que vá pra praia, né? O paulistano não costuma dar muita sorte. Eu espero que vocês de São Paulo, pelo menos que a minha terra, possam aproveitar aí um feriado com som, tá bom? Era isso. Semana que vem eu volto com mais notícias no Boletim Internacional. Beijão e até lá. E obrigado, Fernanda. Obrigada, Caio. O tema de hoje foi bem atípico, né? Mas é muito interessante a gente sempre olhar aí tudo que envolve a questão orçamentária, né? E estamos juntos nessa, meus amigos. A gente se fala na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar lá no @sigafefa em todas as redes sociais. E é isso, um grande abraço. Valeu! Obrigado também ao Bruno Santa Rita, que enviou este tema pra gente. Se você nos acompanha, tem alguma fonte de dados, tem algum estudo de caso que você acredita que agregaria pro público como um todo, pode entrar em contato com a gente, manda pra gente que pode ser que o dado, o tema, o levantamento que você trazer pode acabar aparecendo aqui em algum dos episódios do glorioso Terraço Cast. Quem gosta do Terraço Cast traz mais gente para ouvir. Não deixe de enviar esse episódio para quem você acredita que precisaria saber mais sobre o que tratamos aqui. Abraços pelas ondas sonoras, continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.